Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre as bactérias e arqueias. Na aula anterior a gente havia falado sobre os vírus, né, e suas características, e também sobre algumas doenças causadas por vírus. Aí agora nós vamos falar sobre as bactérias, que é conteúdo também do capítulo 2. As bactérias e arqueias. As bactérias têm sido a forma de vida mais abundante em nosso planeta nesses últimos 2,5 bilhões de anos. Bactérias e arqueias provavelmente foram os primeiros organismos a habitar a Terra e transformaram um ambiente que era inóspito, possibilitando o aparecimento e a evolução das demais espécies. Então, pessoal, acredita-se, a comunidade científica, os biólogos, os pesquisadores, eles acreditam que os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, eles eram como as bactérias e as arqueias. Ou seja, eram seres procariontes, onde a célula deles ela não tem núcleo, né? Porque hoje em dia as bactérias e as arqueias são os seres vivos que têm as células mais simples. Então acredita-se que os primeiros seres vivos eles eram semelhantes, era como bactérias e arqueias, eram com células procariontes, que são as células mais simples que nós temos hoje em dia. E acredita-se que as bactérias são a forma de vida mais abundante em nosso planeta, né? Então, aquela que tem maior quantidade, porque nós encontramos bactérias em todos os lugares. Tem bactéria no mar, tem bactéria em rios, tem bactéria no solo, tem bactéria até no nosso próprio organismo, na nossa pele, no nosso intestino, em várias partes do nosso corpo tem bactérias. Inclusive estima-se que existem mais células de bactérias no nosso corpo do que as células humanas, para vocês verem o tanto de bactéria que tem no nosso organismo. Então, as bactérias são organismos unicelulares. O que é que isso significa? Que elas têm apenas uma célula. Então, a bactéria é um organismo que ele só tem uma célula, são unicelulares. Então, a única célula que elas têm forma o organismo delas, porque nós temos os seres unicelulares, que só tem uma célula, e tem os seres pluricelulares ou multicelulares, que são aqueles que têm várias células. No caso do ser humano, nós somos seres pluricelulares, já que nós somos formados por muitas células. Já as bactérias são unicelulares, porque elas só têm uma única célula. As bactérias também são formadas por células procarióticas. O que é isso? A célula procariótica ela não tem núcleo e nem organelas membranosas. Ou seja, ela tem a parede celular, tem a membrana plasmática, tem o citoplasma, tem o cromossomo bacteriano, tem ribossomos, mas ela não tem núcleo, nem organelas membranosas, que o núcleo é uma organela formada por membranas, né? Tem uma membrana de duas camadas chamada de carioteca, que é presente nos organismos eucarióticos, só que a bactéria não tem esse núcleo, e nem organelas membranosas. Ela só tem apenas a membrana plasmática, a parede celular. Algumas têm uma cápsula externa, né, uma cápsula bacteriana, mas elas não têm nem o núcleo e nem as organelas membranosas. Os organismos que têm núcleo são chamados de eucariontes, que têm células eucarióticas, só que não são as bactérias, são os outros organismos. Por exemplo, animais, plantas, protozoários, fungos e algas são formados por células eucarióticas, que são células que possuem núcleo.
Só que as bactérias, elas têm células procarióticas, elas não têm núcleo. A maioria das bactérias apresentam um envoltório externo rígido, que é a parede bacteriana, também chamada de parede celular. Então, por fora da bactéria, existe uma parede bacteriana, que é formada por polissacarídeos, pode ter também alguns tipos de proteínas ou lipídios. Então, é uma parede bacteriana que fica por fora da bactéria. Qual que é a importância dessa parede? Ela é responsável pela forma da célula da bactéria e também por sua proteção. Então, a parede celular é quem dá a forma da bactéria, se ela vai ser redonda, se ela vai ser comprida, se ela vai ser em espiral. Então, a forma da bactéria depende da parede bacteriana que ela tem. E essa parede também é responsável pela proteção, porque essa parede é mais resistente do que a membrana plasmática. Então, ela acaba dando mais proteção para a célula da bactéria. Por exemplo, se a bactéria só tivesse a membrana plasmática e não tivesse a parede celular, seria mais fácil com que a célula fosse destruída. Mas como ela tem a parede bacteriana, ela acaba tendo mais proteção para a sua célula. Internamente encontra-se a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é lipoproteica, ou seja, ela é formada por lipídios e proteínas, fosfolipídios e proteínas. Dessa forma, a membrana, ela controla o que entra e o que sai da bactéria. Então, a importância da membrana plasmática é que ela delimita o citoplasma e ela acaba controlando o que entra e o que sai da célula, para que a composição química da célula se mantenha de uma forma que possibilite que a vida continue naquela célula, né? Porque se por algum motivo a composição química da célula for muito modificada, isso pode causar a morte da célula. Também existem ribossomos responsáveis pela produção das proteínas. Então, quem produz as proteínas são organelas chamadas de ribossomos. As proteínas são feitas de aminoácidos. Os aminoácidos vão se juntando uns com os outros e vai formando a proteína. Mas quem junta esses aminoácidos para formar as proteínas são os ribossomos, que são pequenos grânulos que tem no citoplasma das bactérias. A célula bacteriana apresenta uma longa molécula de DNA, que é o cromossomo bacteriano. Então, esse cromossomo bacteriano é onde fica o material genético principal da bactéria. É nele onde tem os genes principais responsáveis pelo crescimento e pela reprodução da bactéria. Então, na bactéria existe o cromossomo principal, né, que é chamado de cromossomo bacteriano. Aí lá nesse cromossomo tem os genes dela, os principais, né, que ela vai usar para produzir as principais enzimas que ela utiliza no seu metabolismo, as proteínas que ela precisa para tem os genes para as proteínas que ela precisa para reproduzir, para crescer, para metabolizar substâncias. Tudo isso está no cromossomo bacteriano, que é o principal. Geralmente ele se localiza na região central da célula, formando um emaranhado que é chamado de nucleoide. Então, o material genético forma um emaranhado chamado nucleoide. Ele recebe esse nome porque ele apresenta alguma semelhança com o núcleo da célula eucariótica. Mas ele não é um núcleo, ele é apenas um nucleoide, já que as bactérias elas não possuem a carioteca e o envelope nuclear,
que é responsável pela formação do núcleo. Então, dessa forma, não é núcleo. É chamado nucleóide apenas pela semelhança que tem com o núcleo, mas não é o núcleo. Aqui, ó, o cromossomo bacteriano não é delimitado por envoltório membranoso, como ocorre nas células eucarióticas. Além do cromossomo bacteriano, a célula da bactéria também pode ter moléculas circulares de DNA menores, que são chamadas de plasmídios, que não são essenciais para a vida da bactéria. Então, as bactérias, elas também têm pequenas moléculas circulares de DNA chamadas plasmídios, só que esses plasmídios não são essenciais. Ou seja, a bactéria, ela pode sobreviver sem o plasmídio. Porém, esse plasmídio, ele pode trazer alguma vantagem para a bactéria. Por exemplo, geralmente é nos plasmídios que existem genes responsáveis pela destruição de substâncias eventualmente prejudiciais às bactérias. Por exemplo, os antibióticos podem matar as bactérias, mas algumas bactérias têm nos plasmídios genes que acabam produzindo proteínas que destroem o antibiótico. Então, dessa forma, a bactéria acaba ficando resistente a determinados tipos de antibiótico. Então, embora o plasmídio não seja essencial, mas ele pode trazer vantagens, como por exemplo resistências a alguns tipos de antibióticos. Nas superfícies de muitas bactérias, há filamentos proteicos móveis, os flagelos bacterianos. Então, o flagelo bacteriano é uma estrutura que a bactéria utiliza para se locomover, serve para locomoção. Ela movimenta esses flagelos e com esse movimento desses flagelos ela acaba se locomovendo. Então muitas bactérias têm esses flagelos, são os flagelos bacterianos. Porém, eles são diferentes dos flagelos das células eucariontes, porque existem seres eucariontes que também têm flagelos, como por exemplo os protozoários flagelados. Só que o flagelo da bactéria ele não é igual ao da célula eucarionte, ele é diferente. Ele tem na sua base um motor molecular, que é semelhante a um motor elétrico, né? Na base do flagelo das bactérias tem um motor molecular microscópico, que ele é semelhante a um motor elétrico, ou seja, ele fica girando. Só que ele é feito de proteínas, mas ele consegue girar, semelhante a um motor elétrico. A incrível velocidade de 15.000 rotações por minuto. Aí vocês têm uma ideia de quanto que ele é rápido, né? 15.000 rotações por minuto. Então esse movimento desse flagelo faz com que as bactérias consigam se locomover no ambiente onde elas vivem. Aqui, ó, está mostrando uma célula bacteriana nessa figura. Aqui vocês podem ver, ó, o flagelo, ó. O flagelo é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, são os flagelos da bactéria. Aqui nós podemos ver também, ó, o plasmídio. O plasmídio são moléculas pequenas circulares de DNA, que como eu falei, elas não são essenciais para a bactéria, mas podem trazer vantagem. Essa outra estrutura aqui, ó, é o nucleóide, que é onde fica o DNA principal da bactéria, que é o cromossomo bacteriano. E essas bolinhas que nós podemos ver, ó, essas bolinhas são os ribossomos. Os ribossomos são pequenos grânulos que eles são responsáveis pela produção das proteínas. Então é através dos ribossomos que as bactérias produzem as proteínas, que são essas bolinhas aqui que tal, essas bolinhas pretas. São os ribossomos.
Então é através dos ribossomos que as proteínas são produzidas. O ribossomo ele junta os aminoácidos. A proteína ela é feita de aminoácidos. Aí o que é que o ribossomo faz? Ele junta esses aminoácidos e forma as proteínas. Tem também a membrana plasmática, que é responsável por delimitar o citoplasma da bactéria, fazendo com que a composição interna da bactéria seja controlada, né, para poder ter a manutenção da vida. Tem também a parede celular da bactéria que fica por fora, que é responsável pela forma da bactéria e também pela sua proteção. Tem também as fímbrias, que são essas estruturas que a bactéria possui, que ela também acaba ajudando a proteger a célula da bactéria. Então, pessoal, aqui, essa outra figura aqui, ó, tá mostrando a base de um flagelo, onde tem o motor molecular microscópico. Ó. Esse motor molecular microscópico, ele tem funcionamento semelhante de um motor elétrico, ou seja, ele fica girando e esse movimento do giro desse motor molecular acaba movimentando o flagelo. E esse movimento desse flagelo faz a bactéria se mover. É o que está mostrando aqui nessa figura. Ó. A bactéria gira o flagelo e isso faz ela acabar se movendo. Ó. Ela vai se movendo através desse movimento dos flagelos. Permite que ela se locomova. Porque muitas bactérias vivem em meio aquoso, né? Ou seja, meios que tem água, meio líquido. Então ela movimenta esses flagelos e acaba conseguindo se locomover. Certas bactérias possuem cápsula bacteriana. Então essa cápsula bacteriana, ela pode ser formada por polissacarídeos, por proteínas ou por ambos. Então a função dessa cápsula bacteriana que algumas bactérias têm pode ajudar ela, por exemplo, algumas bactérias que são parasitas, essa cápsula ajuda elas a infectar as células hospedeiras, a infectar o organismo hospedeiro. E também a cápsula bacteriana também pode ser responsável pelas toxinas que algumas bactérias parasitas elas apresentam. Então, algumas bactérias parasitas apresentam toxinas na cápsula bacteriana, que são responsáveis pelos malefícios que a doença acaba causando nas pessoas. Olha pessoal, no planeta Terra atualmente existem diversos tipos de bactérias, que elas são diferentes em relação ao metabolismo, ao habitat e à forma da célula. A forma da célula e o tipo de agrupamento são características importantes na classificação das bactérias. Porque tem bactérias que têm a célula redonda, tem outras que têm a célula alongada. Então tudo isso ajuda na classificação delas. Aqui nessa figura nós estamos vendo alguns tipos de bactérias. Por exemplo, a da figura A é o Streptococcus pyogenes, que causa doenças como escarlatina e faringite. Então, ela é uma bactéria do tipo chamado Coccus. Coccus é uma bactéria redonda, em forma de esfera. Então, como ela é em forma de esfera, ela recebe o nome de Coccus. A da letra B é o Staphylococcus aureus, causador de doenças como pneumonia e endocardite. Então, ela também é um tipo de Coccus,
porque ela tem a célula em forma de esfera, né? A célula esférica, redonda. Já o da letra C, da figura C, é o Haemophilus influenza, causador de doenças respiratórias. No caso do da letra C, ele é em forma de bacilo. Bacilo é quando a célula ela é comprida e arredondada nas pontas. Então, quando ela é assim comprida e arredondada nas pontas, ela recebe o nome de bacilo. Já o da letra D é o Vibrio cholera, causador da cólera. Então, ele já é de outro tipo que é chamado de vibrião. Vibrião é uma bactéria em forma de vírgula. Ela é curvada em forma de uma vírgula, e quando é assim ela recebe o nome de vibrião. Já o da letra E é o Leptospira interrogans, causador da leptospirose. Ela já é de um tipo chamado de espirilo. Espirilo é um tipo de bactéria que ela é em forma de espiral. Como vocês podem ver aí na figura E, ela tem uma espécie de espiral pela célula. Aí quando tem essa espiral é chamada de espirilo. Agora nós vamos falar da nutrição das bactérias. A nutrição delas, em relação à nutrição, elas podem ser autotróficas, que são aquelas que produzem o próprio alimento, e elas podem ser heterotróficas, que são aquelas que não produzem o próprio alimento. No caso das bactérias autotróficas, elas obtêm os átomos de carbono para a produção das suas moléculas orgânicas a partir de moléculas de gás carbônico. Elas podem ser fotossintetizantes, que são aquelas que realizam o processo de fotossíntese, onde a fonte de energia é a luz. Então, existem alguns tipos de bactérias autotróficas que realizam fotossíntese. No caso da fotossíntese, a fonte de energia é a luz. Mas também existem bactérias que são quimiosintetizantes. Nesse caso, a fonte de energia não é a luz. São reações químicas inorgânicas. Reações químicas entre substâncias inorgânicas, como por exemplo, sulfetos de hidrogênio, sulfetos de ferro, ou seja, substâncias inorgânicas que elas conseguem fazer reações químicas com essas substâncias e produzem o seu próprio alimento. Aí são as quimiosintetizantes. Já as bactérias heterotróficas são aquelas que não produzem o próprio alimento. Elas precisam obter moléculas orgânicas. No caso da heterotrófica, ela tem que obter moléculas orgânicas. Como assim moléculas orgânicas? Ou seja, lipídios, carboidratos, proteínas. Então, ela tem que obter a partir de moléculas orgânicas. Enquanto que a autotrófica, ela podia produzir a partir do gás carbônico. A partir do gás carbônico, ela podia produzir seu próprio alimento. Já a heterotrófica, ela necessita adquirir moléculas orgânicas, como proteínas, aminoácidos, lipídios, ácidos graxos, carboidratos, para poder ela estar se alimentando, já que ela não é capaz de produzir o próprio alimento. Elas podem ser classificadas em saprofágicas. As saprofágicas, elas, a palavra sapros quer dizer podre, e a palavra fagem quer dizer comer. Então, sapros é podre e fagem é comer. São aquelas que se alimentam de organismos mortos, como cadáveres, fezes ou partes descartadas de organismos, como folhas caídas, peles de animais, fezes,
animais mortos, plantas mortas, folhas caídas, troncos de árvores. Então a saprofágica ela se alimenta de organismos mortos ou partes de organismos e também de fezes. Já as bactérias parasitas, elas se alimentam de tecidos de organismos vivos. Então elas se alimentam de tecidos de organismos vivos, geralmente causando doenças. Por isso que elas são chamadas de parasitas, porque elas se alimentam de tecidos de organismos vivos. E dessa forma ela acaba prejudicando esses organismos vivos, causando doenças. Por exemplo, existem bactérias que parasitam os seres humanos, como por exemplo a meningite bacteriana, bactérias que causam infecções no intestino, bactérias que causam infecções em outras partes do corpo, infecções urinárias. Então essas bactérias elas acabam se alimentando dos nossos tecidos e dessa forma elas acabam causando prejuízos ao nosso organismo, né? Causando doenças. Algumas bactérias heterotróficas obtêm energia apenas por meio da respiração aeróbica. O que é respiração aeróbica? É aquela que precisa de gás oxigênio. Por exemplo, o ser humano, ele realiza a respiração aeróbica porque a gente precisa do gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio, a gente morre. Então existem também bactérias que elas só sobrevivem na presença de oxigênio, que são chamadas de bactérias aeróbias. Ou seja, elas necessitam do gás oxigênio para poder ela extrair a energia do alimento. Então ela só sobrevive se tiver o gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio, elas morrem. Mas existem outros tipos de bactérias que realizam um processo chamado de fermentação. No caso da fermentação, ela não precisa de oxigênio. A fermentação é um processo de obter energia dos alimentos que não necessita da presença do gás oxigênio. Por exemplo, existem bactérias que realizam a fermentação lática, né? A fermentação lática, ela produz o ácido lático. E dessa forma essas bactérias obtêm energia. Por exemplo, as bactérias que produzem iogurte, elas realizam a fermentação lática. Então, elas realizam essa fermentação sem precisar de oxigênio. Aí ela obtém sua fonte de energia. Elas podem viver algumas podem viver tanto por meio da respiração aeróbica quanto por meio da fermentação. Nesse caso, elas são chamadas de anaeróbicas facultativas, porque ela pode viver na presença de oxigênio, realizando respiração aeróbica, e na ausência de oxigênio, ela realiza a fermentação. Porém, existem outras bactérias que elas não sobrevivem na presença de oxigênio, ou seja, ela não tolera a presença de gás oxigênio. Elas morrem se expostas a ele. Aí nesse caso são chamadas de bactérias anaeróbicas obrigatórias. Por exemplo, há bactérias causadoras do tétano, né? A bactéria causadora do tétano, ela não sobrevive na presença de oxigênio, ela só sobrevive na ausência dele. Se tiver oxigênio, ela morre. Agora nós vamos falar da reprodução das bactérias. As bactérias se reproduzem através da divisão binária. A divisão binária, também chamada de divisão simples ou cisparidade, é quando uma bactéria ela duplica o cromossomo. Então ela duplica o cromossomo
E em seguida ela divide-se ao meio, formando duas novas bactérias. Então, uma bactéria é o que é que acontece? No início tem uma bactéria, a bactéria mãe. Aí essa bactéria mãe ela duplica o cromossomo, ou seja, ela transforma um cromossomo que ela tinha, ele duplica, vira dois cromossomos. Aí ela aumenta o tamanho da célula e depois se divide formando duas bactérias novas, né? É o chamado divisão simples ou divisão binária. Esse processo é uma forma de reprodução assexuada. Como é uma reprodução assexuada, a bactéria ela não precisa de outra bactéria. Ela pode se reproduzir sozinha. Ou seja, uma única bactéria ela pode realizar essa divisão binária. Ela duplica o cromossomo, ela aumenta o tamanho da célula, depois ela divide ao meio e forma duas novas bactérias. Por exemplo, em algumas bactérias isso pode se completar em apenas 20 minutos. Ou seja, em 20 minutos a população de bactérias ela pode se duplicar. É por isso que as bactérias se reproduzem tão rápido, né? Porque algumas espécies podem duplicar em apenas 20 minutos. Aí você calcula, em 20 minutos você tem duas, em 40 minutos você tem quatro, em uma hora você tem oito, então vai duplicando, né? É exponencial, né? Vai duplicando, então elas podem se reproduzir muito rapidamente. Como é uma reprodução assexuada, essas bactérias formadas elas são clones. O que é que significa um clone? É que ela tem o mesmo material genético. As bactérias formadas têm o mesmo material genético, elas são clones. Então, dessa forma, pode formar milhares e milhões de bactérias com o mesmo material genético, porque é uma reprodução assexuada, não muda o material genético nesse tipo de reprodução. Pode formar milhões de bactérias geneticamente idênticas, né? Pois é um processo de reprodução assexuada. Aí tem a figura mostrando, ó, a bactéria, ela duplica o cromossomo, é aqui, ela está duplicando o cromossomo. Nessa outra figura, o cromossomo ele já está duplicado. Aí a bactéria ela vai se dividir, ela se divide e acaba formando duas bactérias filhas. Então esse processo é chamado de divisão simples ou divisão binária. É um processo de reprodução assexuado, não altera o material genético da bactéria. E dessa forma, como é reprodução assexuada, uma bactéria não precisa de outra para ela se reproduzir. Uma única bactéria ela consegue se reproduzir sem precisar de outra. As bactérias também possuem processo de recombinação. Embora elas se reproduzam de forma assexuada, ou seja, as bactérias elas não apresentam reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela que precisa de troca de material genético entre dois organismos. No caso da bactéria, ela não tem reprodução sexuada, mas ela pode trocar genes. Elas podem trocar genes com outras bactérias da mesma espécie ou até mesmo de espécies diferentes, né? Embora elas não tenham reprodução sexuada, mas elas podem trocar genes com outras bactérias. Uma das formas é quando ela capta e incorpora DNA disperso no ambiente. Esse processo é chamado de transformação. Por exemplo, digamos que a bactéria está na água. Aí no meio daquela água tem pedaços de DNA flutuando ali no meio da água. Então algumas bactérias podem adquirir esse DNA do meio. Aí quando ela adquire esse DNA é chamado de transformação bacteriana. Ou seja, ela adquire um pedaço de DNA do meio, aí ela se transforma, né? Ela é transformada e dessa forma adquire um novo DNA que ela não tinha antes, né?
passando a apresentar o DNA que foi incorporado. Os cientistas utilizam dessa transformação bacteriana para poder introduzir genes de diferentes espécies em bactérias. Esse foi o procedimento empregado para produzir a insulina. Então, hoje em dia, existem bactérias capazes de produzir insulina humana. Porque antigamente a insulina que usava para tratamento de diabetes era insulina de animais. Só que algumas pessoas apresentavam alergia a essa insulina de animais. Então, os cientistas descobriram uma forma de inserir o gene da insulina em bactérias. O que é que eles fizeram? Eles pegaram bactérias da espécie Escherichia coli e eles conseguiram introduzir o gene humano da insulina nessa espécie de bactéria, através do processo de transformação bacteriana. Ou seja, eles colocaram essa bactéria em um meio onde havia os genes da insulina e essas bactérias adquiriram esse gene e se transformaram. Aí o que acontece? A partir do momento que essas bactérias adquiriram o gene da insulina e ele se incorporou no seu material genético, elas começaram a se reproduzir e criaram populações de bactérias que produziam insulina. E hoje em dia a grande parte da insulina produzida para tratamento do diabetes é produzida a partir de bactérias transgênicas que adquiriram o gene da insulina e produzem insulina humana. Outra forma de recombinação em bactérias é chamada de conjugação bacteriana. Nessa conjugação bacteriana, a bactéria produz um pelo oco, chamado de pelo sexual, ou pilos. É uma espécie de canudinho que ela produz. É um pelo oco semelhante a um canudo, ou seja, é um tubo bem fino e oco por dentro. Aí dentro desse tubo oco, chamado de pelo sexual, o material genético ele pode passar de uma bactéria para outra. Então ela produz um pelo oco que é semelhante como se fosse um canudo. Aí por dentro desse tubo oco, o material genético atravessa de uma bactéria para outra. E dessa forma elas podem trocar parte do seu material genético. Outra forma de recombinação é a transdução bacteriana. Nesse caso, ela ocorre através da participação de um vírus, que são os vírus bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Como é que isso ocorre? Existem vírus que infectam bactérias, que são chamados de vírus bacteriófagos. Aí, quando esse vírus infecta a bactéria, ele pode adquirir pedaços do DNA bacteriano. Aí, quando ele sai dessa bactéria, ele vai infectar outra bactéria. Aí, quando ele infecta a outra bactéria, ele acaba transferindo os genes que ele adquiriu da bactéria anterior. E se essa bactéria não morrer no processo, ela acaba adquirindo o DNA que o vírus passou para ela, né? Então ela vai adquirir esse DNA e vai passar a fazer parte do material genético dela. Então na transdução bacteriana é através de vírus. O vírus infecta uma bactéria, adquire um pedaço de DNA dela. Aí depois ele vai para outra bactéria e transfere aquele DNA que ele adquiriu da bactéria anterior. Então precisa de vírus bacteriófagos nesse processo aí. Olha pessoal, nós vamos falar agora das arqueias. As arqueias também são seres procarióticos, semelhantes às bactérias. Antigamente elas faziam parte do reino Monera, né? Antigamente existia o reino Monera, que era formado por bactérias e arqueias. Só há pouco tempo que ela foi separada das bactérias e passou a ter um reino só delas, que é o reino Arqueia. Graças ao emprego de técnicas de análise molecular. Então os cientistas começaram a fazer análise molecular das bactérias e das arqueias, e eles perceberam que existem diferenças entre elas.
e decidiram criar um reino só para as arqueias. Uma diferença marcante entre bactérias e arqueias é a organização e o funcionamento dos seus genes. Então, os genes das arqueias, ele funciona de uma forma diferente do gene das bactérias. Por exemplo, o gene das arqueias ele funciona de um jeito semelhante ao dos organismos eucarióticos. Então, existe uma diferença entre o funcionamento do gene das arqueias em relação ao das bactérias. Geralmente, elas vivem em ambientes inóspitos, ou seja, ambientes que é difícil sobreviver, como por exemplo as arqueias halófitas. A palavra halo significa sal e filos significa amigo. Ou seja, essas arqueias halófitas, elas vivem em ambientes com uma salinidade muito elevada, onde outros organismos não conseguem sobreviver. Outro grupo é as termoacidófilas, que elas suportam condições extremas de acidez e temperatura. Por exemplo, elas podem viver em regiões de fendas vulcânicas, onde a temperatura pode variar entre 60 e 80 graus e a acidez é muito elevada. Existem também as arqueias metanogênicas, que elas habitam profundezas de pântanos e tubos digestivos de cupins e de outros animais herbívoros e produzem o gás metano. Então elas vivem em ambientes muito extremos, ambientes inóspitos, onde é difícil de sobreviver. E além disso, elas têm diferenças em relação às bactérias. Elas também foram descobertas em ambientes gelados, como por exemplo na Antártida, né? Lá no ambiente da Antártida, do continente gelado, também foram encontradas arqueias vivendo lá. Aí tem algumas figuras mostrando os ambientes onde elas podem viver, que são ambientes bem extremos, ambientes inóspitos, como por exemplo regiões vulcânicas, regiões de elevada salinidade, regiões de elevada temperatura e acidez, sistema digestório de animais e pântanos. Então elas conseguem viver em ambientes muito extremos, né? Ambientes muito difíceis de sobreviver. Essa é uma das características das arqueias. As arqueias são evolutivamente mais próximas dos seres eucariontes do que das próprias bactérias, né? Embora as arqueias sejam procarióticas, mas elas têm mais semelhança com os organismos eucariontes, semelhanças evolutivas. Por exemplo, o gene das arqueias funciona de forma semelhante ao gene dos seres eucariontes. Isso é interpretado da seguinte maneira: acredita-se que nos primórdios da vida na Terra, um grupo de organismos unicelulares primitivos separou-se em duas linhagens, uma das quais deu origem às bactérias atuais, enquanto a outra se diversificou e deu origem às arqueias e os organismos eucariontes. Se diversificou em duas linhagens, as arqueias e os eucarióticos. Nos seres eucarióticos, que são esses últimos, a maioria das linhagens originou seres multicelulares. Como por exemplo, os seres eucarióticos, a maioria são multicelulares, como animais, fungos, plantas, algas pluricelulares. Então aqui esse cladograma ele está mostrando que as arqueias elas têm mais parentesco com os eucariontes do que com as bactérias, já que elas fazem parte, ó, elas estão no mesmo ramo, ó, tá no mesmo ramo da árvore filogenética, então elas têm mais parentesco com os eucariontes do que com as bactérias.